Bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Nós queremos falar sobre o amor verdadeiro, em virtude de termos acompanhado durante todo esse dia muitos conflitos na nossa sociedade. Conflitos desnecessários, que são muitas das vezes manifestados em atitudes de maridos contra esposa, cidadão contra cidadão, governo contra o cidadão, cidadão contra o governo, amigos contra amigos, filhos contra pais. São tantas coisas que nós nos perturbamos por vezes de pensar: onde vamos parar? Será que o amor foi extinto? Não existe mais amor no coração da humanidade? É um egoísmo tão profundo, tão grandioso, cada um só pensa em si, no seu bem-estar. Eu ouvi uma reportagem em que dois anciãos, um de 80 anos e um de 75, tiveram um conflito, tiveram que parar na delegacia, porque um passou perto do outro e falou bom dia, o outro não respondeu. O que falou bom dia e o outro não respondeu, foi em cima do outro e disse: por que você não respondeu? E o agrediu. Só porque o outro não respondeu bom dia. Mas também fica a pergunta: por que ele não respondeu um bom dia? O que lhe custava? São atos dessa natureza que levam a gente a pensar por vezes: onde vamos parar? Dois anciãos que já viveram a vida toda não tiveram condições de pensar que um podia passar pelo outro sem ofensa. E a palavra de Deus nos adverte, Provérbios capítulo 15, verso 1, a palavra dura suscita a ira, a palavra branda desvia o furor. O que faz com que duas pessoas entrem num conflito a ponto de ter que parar numa delegacia, muitos vão para a sepultura? Porque verdadeiramente nós perdemos o amor. A fonte do amor é Deus. Quando o homem se afasta de Deus, tudo complica. Então, quero que você possa considerar algumas palavras neste momento. Jesus disse assim, no capítulo 13, verso 31 do livro de João. Eu quero que você acompanhe comigo essa leitura. Uma vez que Deus recebe glória por causa do Filho, Ele dará ao Filho a sua glória de uma vez por todas. Meus filhos, estarei com vocês apenas um pouco de tempo. Jesus estava despedindo dos discípulos, porque a sua missão na terra já estava terminando. Então ele disse assim: por isso agora lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Como Jesus nos amou? Bom, a palavra de Deus responde que Ele nos amou sendo nós pecadores, ofensores de Deus. O homem havia se afastado definitivamente de Deus e vivia sua vida tranquilo do jeito que achava que devia viver. E o Senhor Deus mandou Jesus ao mundo para morrer por nossa causa. E Ele nos amou sendo nós pecadores e morreu por nós. É esta forma que Ele pede para que nós amemos uns aos outros. Um amor que não visa o interesse pessoal. Para entendermos isso, vamos para a primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, onde o Espírito Santo de Deus dá a ele uma instrução precisa sobre o amor. O amor é paciente e bondoso. Observem bem, faltou paciência e faltou bondade aos dois cidadãos que ofenderam um ao outro a ponto de ter que parar na justiça. Assim como falta muitas das vezes dentro do lar, entre pais e filhos, entre filhos e pais, entre marido e mulher, entre amigos, entre políticos. A falta de amor tem levado as pessoas a sofrerem muito, entre nações, como a guerra da Ucrânia, que a gente não consegue entender o porquê, a razão que uma nação tão forte, tão poderosa como a nação da Rússia,
tenha que vir sobre a Ucrânia e massacrá-los, destruindo quase por completo toda a fonte de renda que aquela nação tinha. Qual o propósito disso? Senão maldade, malícia, perversidade e outras pessoas mais que fazem isso todos os dias. E ele diz assim, ó, o amor não é ciumento nem presunçoso. Então significa o quê? Que o amor ele tem uma característica própria do coração de Deus. Não é o que se encontra na humanidade. E quando falamos de amor aqui no mundo, nós estamos falando de sexo. Nós estamos falando de orgia. Isso não é amor. Isso é paixão carnal. O amor é algo sublime. Nos liga a Deus e nos leva a ser cidadãos que beneficia a todos. E não age por interesse próprio. Olhe bem, não exige que as coisas sejam à sua maneira. O grande problema nosso é isso. Toda a área de nossa vida nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito. Se não for, não serve. E não é assim. Devemos sempre distribuir as nossas vontades, aliás, o nosso parecer, a nossa vontade, compartilhar, mas também receber do outro na mesma forma que nós passamos. E ele diz mais, não é irritável nem rancoroso. Por que ele diz que a palavra dura suscita ira e a palavra branda desvia o furor? Porque você pode ficar irritado, mas você não deve irritar ninguém. E ele diz mais, não se alegra com injustiças, mas sim com a verdade. Quem fala a verdade está sempre tentando desviar do mal e não fazer o mal. E por fim ele diz, o amor nunca desiste, nunca perde a fé. Quando você ama, você mantém aqueles que estão ao seu redor bem juntos, bem agrupados a você. Você nunca foge da verdade, você nunca foge da presença de Deus. Tem esperança e sempre se mantém firme naquilo que você recebe, com instrução de Deus. Quer permanecer firme? Busque na palavra de Deus. Quando você estiver em dificuldade, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13, ore a Deus, leia o texto, medite sobre ele e peça ao Senhor, me faça viver isso, Senhor, porque sei se eu viver assim, jamais levarei o mal ao coração de quem quer que seja. Amém? Vamos orar. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por esta instrução e peço que o Senhor conceda sabedoria a todos os ouvintes, em nome do Senhor Jesus. Amém.